Estamos aqui então inaugurando o nosso espaço com o senhor Osmar Avelino Ferreira. Ele que foi durante muito tempo navegador aéreo da Panair, instrutor também. Coordenador da instrução do pessoal de voo. E aviões que havia no Peru. Nós operávamos em 3 ou 4 aviões e sempre um avião ia à frente como desbravador. Porque nós pousávamos em seringais que até hoje eu acho que nem tem nome. Depois do pouso em local desconhecido, nós ligávamos uma frequência de rádio baixa para dar marcação goniométrica para os outros aviões se aproximarem. Era um voo na base da aventura, da terrível aventura. Basta que lhe diga o seguinte, que atualmente há uma exigência no sentido de que o tripulante voe 60 horas por mês. Naquela época nós chegamos a voar 260. O senhor foi instrutor também de navegação astronômica, né? O senhor entende muito de navegação pelas estrelas. Olha, eu não entendo tanto assim, mas honestamente que a pessoa que voa e navega astronomicamente passa a ter preferência por algumas estrelas. Eu, por exemplo, amava Altair. É uma estrela muito bonita, compreendeu? E eu não sei, eu gostava de Altair. Talvez eu gostasse de Altair porque eu achava Altair parecida com os olhos de uma portuguesa que eu conheci em Lisboa. Fala baixo, isso. Fala baixo. Talvez que essa fosse a razão, compreende? Altair. Agora, a navegação astronômica, inclusive, é muito curiosa, é muito bonita. E agora é difícil o sujeito guardar, por exemplo, o nome de 200, 300 estrelas. Agora, nós tornávamos essa tarefa fácil, porque nós adotávamos a mnemonia. Nós usávamos um sistema mnemônico. Nós saímos para a mitologia. Então você vê que coisa interessante. Pela mitologia, um exemplo, Órion era o homem mais bonito da sua época. De certa feita, diz a mitologia, ele quis macular com as suas mãos impuras as vestes de Diana, a lua. Ela então pediu a Júpiter, o maior deus do Olimpo, que o matasse. O Olimpo determinou que o escorpião mordesse o Órion, fazendo com que ele morresse. Muito bem, e foi feito. O escorpião mordeu o calcanhar do Órion e Órion morreu. Então você vê que coisa curiosa, como é que o jeito ensina isso. Na abóbada celeste, Órion vai na frente do escorpião, está sempre na frente do escorpião. Então, você veja, contando essa história, eu ensinava aos alunos o nome de umas 5 ou 6 estrelas, porque em Órion eu teria Bellatrix e Betelgeuse, Alnilan e Rigel. E no escorpião, Antares e Shaula, contando essa história, entendeu? O senhor se lembra de um nome de bastante estrelas, então? Me lembro de muitas. Inclusive, eu continuo amando as estrelas. Então, evidentemente, que as pessoas que faziam navegação astronômica naquela época conheciam muito mais de natureza do que as atuais. Podemos chegar a esse ponto? Sim, como o homem primitivo conhecia muito mais a natureza do que os intelectuais de hoje. Tanto que nós recorremos aos índios buscando meizinhas, chazinhos, etc. e tal, entendeu? Essa é a verdade. É uma identidade que nós estamos perdendo, lamentavelmente. A vida está se tornando insípida, sem graça. Não é? É por isso que eu estou louco para me mudar para o mato. Então, Sr. Osmar, abrindo o espaço de hoje, sim, eu queria que o senhor, a gente trouxe um quadro negro, sim, queria que o senhor fosse até ele e explicasse na ponta do lápis. Dá uma ideia, como né? foi a sua recorde, a sua proeza? Pois não. Você podia fazer esse negócio pra gente? Rio, Lisboa. Em realidade, esse recorde foi batido várias vezes, porque a diferença que há entre 8 horas e 15 e 8 horas e 16 e 17 e 18 é quase que nenhuma. Então, o voo padrão da Panair, o voo que dá instrução, nós passávamos aos navegadores, era mais ou menos o seguinte. Olha, esse mapa aqui está muito arbitrário, hein? Mas só para dar uma ideia, camada saía do Rio. Essa seria a rota. Aqui é Fernando Noronha. Normalmente nós deixávamos Fernando Noronha a umas 30 milhas à direita, etc. e tal. Nós recomendávamos aos outros navegadores, e eu próprio obedecia o seguinte: não fazer nenhuma modificação de rumo até Ilha do Sal. Nenhuma modificação, deixasse o avião ir à sua vontade. Agora, por quê? Sal é uma região ciclônica.
onde o vento gira no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Gira assim. Esse é o vento da região ciclônica, porque uma baixa no hemisfério norte gira no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Muito bem. Chegando a esse ponto, o que ia acontecer? O próprio avião ia derivar para a direita, atirado pelos ventos geostróficos que giram entre as isóbaras curvas. Isóbaras são linhas que ligam pontos de igual pressão. Então, isso aqui são isóbaras. Então, o avião entrava aqui e começava a derivar para a direita. E ninguém mexia no avião, deixava ele voar. Ele ia embora, para onde ele quisesse. Muito bem. Aqui, naturalmente, ele passaria a derivar para a esquerda outra vez, por causa da isóbara curva. Muito bem. Ao invés de nós buscarmos Lisboa, nós corrigimos o CAP no sentido das Canárias. Agora, por quê? Por um motivo. Que aqui nas Canárias havia a formação de alta. A alta no hemisfério norte gira no sentido dos ponteiros do relógio. Então, na pior das hipóteses, nós iríamos corrigir o vento aqui, ó, vindo para Lisboa, com esse vento de alta, das Canárias. Mas, rigorosamente, não era isso que nós buscávamos outra coisa. O que nós queríamos era jet stream. Jet stream é um vento que decorre de uma ruptura na tropopausa. Aí o negócio começa a enrolar. É que você vê a troposfera, a tropopausa, estratosfera, ionosfera e exosfera. Muito bem, as diversas camadas. Essa tropopausa, vamos dizer, é uma espécie de um tubo cheio de vento que sai do hemisfério sul, vai até o hemisfério norte. Ele sai do hemisfério sul a 6.000 metros. Ele atravessa o Equador no verão aos 18.000 metros e no inverno aos 16.000 metros. O nosso avião não tinha essa autonomia, nós chegava a 16.000 metros. Entretanto, em decorrência da curvatura da Terra, nas latitudes mais elevadas, nós já podíamos pegar jet stream muito mais baixa. Muito mais baixa. Então, quando eu saía para cá, eu ou os meus colegas, eu não me distanciando de Lisboa, eu estava atrás da jet stream. E a jet stream podia se identificar de 3 formas. Primeiro, a gente procurava visualizar no céu nuvens chamadas cirros rabos de galo. Uma nuvenzinha tênue de gelo, está ali os cirros. Aprou o avião para aquela nuvem, aproava o avião para a nuvem. Prosseguimos. Ficávamos esperando a segunda característica da existência da jet stream, porque nem sempre a jet stream estava no ar. A segunda característica era a seguinte: má visibilidade para o Equador e visibilidade translúcida para os polos. Olhar para o Equador, escuro, obscuro, tá bom. Olhar para o polo, tudo claro. Segunda característica, a jet stream no ar. Esperávamos a terceira característica, que era turbulência leve, ou, aliás, turbulência clara. Com o céu azul, o avião só faltava cair de tanto balançar, mas isso nos dava uma alegria imensa, que a jet stream estava presente. Daí em diante, nós passávamos a navegar pelo termômetro. Vê que coisa curiosa. Abandonarmos bússola, abandonarmos tudo, era termômetro. Porque a tropopausa é uma isotérmica, quer dizer, a mesma temperatura dentro dela, de menos 57 graus centígrados. Então, no voo normal, nós pegávamos temperaturas de 40, 42, menos 40, menos 42, menos 45, etc. Tal. Aí voava. Quando chegava menos 57, teríamos chegado a jet stream. Aí corrigíamos, isso acontecia aqui, aí corrigíamos o rumo para Lisboa. Tirávamos uma linha de velocidade de polares, dava aqui. Aí nós calculávamos a velocidade que nosso avião estava desenvolvendo, que geralmente ultrapassava 1.200, 1.300 km por hora. Compreendeu? Foi assim que nós batemos esse recorde. Assim que os navegadores da Paner faziam. Assim que nós éramos festejados em Lisboa, quando nós chegávamos, pelas autoridades do DAC de lá. É isso.